Olá, amigos da TV Cidade, estamos começando mais um Cidade Aberta, hoje recebendo o presidente da Câmara, Sandro Trevisan, que nos dá a honra da sua presença. Obrigado por ter aceito o convite, Sandro. A casa está sempre à sua disposição. Obrigado, eu que agradeço pelo convite que me fizeram aqui. A gente já teve no início do mandato aqui, né, falando sobre o que provavelmente viria, conjecturando algumas hipóteses do que poderia vir, né? Certo. E agora voltamos aqui, de repente, para dar algumas informações novas, né, Graciela? E muda muito ser um vereador para ser o presidente? O impacto é grande na mudança? Na verdade, Glacier, tem diferença, sim. Tem diferença no sentido de que tem uma demanda maior. Entidades pedem para conversar e querem conversar com o presidente. Então, eu sou o mesmo vereador. Sou o mesmo Sandro, mas existe uma demanda maior. Existe um funcionamento da casa, isso requer decisões, existem demandas, existem entidades, e isso aumenta significativamente a quantidade de compromissos da gente. Então, é um peso maior que você tem. E nesses primeiros dias ali na presidência, qual foi as maiores demandas assim que tu sentiu que teve um foco maior? Na verdade, assim, eu comecei ali, eu voltei no mês de janeiro, né? E daí no mês de janeiro a gente começou a fazer uma análise da quantidade que nós tínhamos de funcionários lá dentro. Então, nesse primeiro mês ali, enquanto que a Câmara estava de recesso, né? O foco nosso foi reorganizar isso para ver a quantidade de gente que é necessária. Nós trabalhamos com algumas ideias de sisteminhas para parte de editação e ver a quantidade de pessoas que nós estávamos precisando lá dentro, adequar esse tipo de coisa, olhar o funcionamento da Câmara de Vereadores, porque enquanto a de vereador, a Câmara funciona, né? Agora, no momento que tu pega de presidente, as decisões acabam vindo para ti para serem tomadas. E as pessoas às vezes podem pensar, mas não tem muita coisa para decidir, para falar, mas tem sim, tem uma quantidade grande de detalhes, sabe? Ela aglomera muitos detalhes, muitas coisinhas a serem feitas, muitas decisões para serem tomadas e dá bastante serviço, sim. Muito bem. E a maior demanda foi o asfalto ali, desses que movimentou o interior para autorizar os empréstimos? Eu acho que sim, eu acho que a maior demanda, então, de reuniões, de compromissos, de análise e projeto, esse projeto foi o projeto que se destacou esse ano nesse sentido, deu para ver até pela organização da comunidade, né? A comunidade se organizou muito, a comunidade veio para a Câmara, apresentou o projeto na Câmara de Vereadores, apresentou para os vereadores, aí tivemos reuniões no Executivo, na Prefeitura, aí conversávamos de maneira individual, e então foi um processo bem grande, a gente trabalhou bastante em cima disso. Movimentou bastante. Movimentou bastante mesmo. Até porque é um empréstimo que não é esse governo que vai pagar, é os próximos, inclusive. Perfeito, né? Perfeito. É um valor razoável, né? Na verdade, é um valor bem razoável, né? Então, isso, queira ou não queira, precisa se debater de forma até acabar com o assunto, que as dúvidas acabem por desaparecer, né? E te confesso que é uma responsabilidade bem grande. Porque o dinheiro não é uma quantidade pequena, né? O dinheiro é uma quantidade grande. De contrapartida, a gente tem lá não é para uma comunidade, né? São para 3, praticamente 4 comunidades. É um território bem grande. E acho que aquele lado, eu falo do município, tá precisando já de um certo investimento, né? Então foi bem complexo, bem trabalhado, mas acabou resultando que o financiamento pela Câmara de Vereadores foi aprovado. Então agora vem a parte da execução de tudo por parte do Executivo, né, da Prefeitura. E na Câmara foi aprovado por unanimidade? Na Câmara foi aprovado por unanimidade. Oposição e situação fecharam o negócio. Na verdade ele tinha a oposição, na verdade, travou um pouquinho no sentido de querer mais informações. Eles queriam mais informações, e ao ponto que as informações foram sendo dadas, eles foram absorvendo as informações e no final votaram também a favor do projeto. Que bom. Quando é em benefício de todos, não existe aquela runha política, né? É que eu vejo assim, Glacier, que era uma quantidade, imagina, são 3 comunidades reivindicando algo. O meu voto é um voto particular de uma pessoa, mas é em função da população, né? O vereador tá para fazer o quê? Tá para fazer algo que é reivindicado pela comunidade. Então, eu não entendo como não seria dessa forma, quando uma parte significativa da comunidade está organizada querendo, desde que isso seja legal, né? Esteja dentro das normas legais. Eu acho que é importante o vereador dizer, não,
tem que ser votado, tem que ser aprovado, né? E a importância disso tudo fica comprovado que quando as pessoas se unem e se organizam, as coisas acontecem, né? Na verdade, Glacir, isso é uma coisa bem importante, porque eu sempre falei isso, tá? Quando nós tínhamos as câmaras itinerantes, eu sempre falava isso. Olha, a população não entende, não consegue compreender a força que tem unida. E depois, assim, quando eles estão unidos mesmo, eles reivindicam algo que é deles. A população está reivindicando algo que é deles, né? E naquela região vale a pena também frisar, assim, que uma das coisas importantes é que lá embaixo, Salto Ventoso, ele cobra a entrada também. E agora, com asfaltamento até lá, a quantidade de pessoas provavelmente vai aumentar significativamente. Até porque os ônibus antes não desciam lá porque estraga ar-condicionado. Essas empresas de turismo, Glacina, essas empresas de turismo com certeza vão descer até o Salto Ventoso, a gente conhece, sabe que aumenta o fluxo. Isso aumenta o fluxo, aumenta a quantidade de pessoas que entram, aumenta a arrecadação do município, aumenta o investimento naquela área, restaurantes, possivelmente hotéis. Se nós formos olharmos lá em Canela, né, Gramado, Canela, aquela região, tu pega, por exemplo, o Caracol, eu não vejo que tem uma diferença absurda do nosso Salto Ventoso. Né? Então, e olha o que é aquilo hoje, né? Só que assim, a gente precisa do investimento, para tudo é assim, né? A gente precisa fazer o quê? Precisa investir para ter um retorno. Se não tiver investimento, não vai ter retorno. As coisas não acontecem. Né? Perfeito. E as mudanças na casa, tu teve que, pela tua visão, agora tu é um gestor, não é só o presidente dos vereadores, né? Perfeito, é esse. Tu realmente mudou algumas coisas, assim, com relação ao número de funcionários, enxugou a máquina? O que tu destaca nessas primeiras tuas mudanças ali? Glacir, algumas coisas no seguinte sentido. Eu para mim, a quantidade era maior do que a necessária lá dentro, tá? Então, assim, eu fui ver para adequar em função da necessidade da casa. A casa tem uma necessidade, eu acho que essa necessidade deve ser mantida, a gente precisa que ela funcione de maneira correta, mas eu achava que tinha uma quantidade em excesso. Nessa quantidade em excesso, Glacir, a gente fez desligamentos. A gente fez desligamentos de pessoas que estão lá dentro, não fico nem um pouco contente em saber que pessoas perdem o serviço, né? Claro. Mas é que eu penso que se as máquinas estiverem enxutas a nível de Brasil, o sistema ele fica muito mais leve. Os gastos diminuindo, a gente poderia fazer o quê? Se todos os setores que são do governo começar a ter uma diminuição de gastos, de repente, quem sabe amanhã depois, com um gestor adequado a nível de Estado, a nível de União, a gente não consiga diminuir a quantidade de impostos. Se nós fizermos uma conta rápida, 5 mil municípios vezes 4 funcionários que foi reduzido, né? Deu ali quase 12 mil reais por mês, né? Aí, se tu pegar 5 mil municípios vezes R$1.000, é 5 milhões. É isso, né? Vezes 10, tá? Vai para 50 milhões. E daí, se tu pegar, multiplicar isso por 50, 60 vezes que o executivo tem a mais de... Imagina que essa distribuição, ela se dá não só em função do executivo aqui, ela vai para todos os executivos, ela vai para todos os legislativos, ela vai para o Estado, ela vai para a União. Com certeza. Eu já fiz essa conta aproximada, sabe? Aí tu pode multiplicar, tu pega ali esses nossos 10 mil reais vezes 5 mil, isso vai dar 50 milhões. Aí multiplica por 50. Bastante. 5 vezes 5, 25. Nós vamos lá para 250 milhões. Aí tu Dinheiro. multiplica por 2 vezes o Estado. Já vai para 500, aí tu vai para é muito valor. É um valor significativo, Dá né? para fazer muita coisa para, no mínimo, devolver um pouco para o contribuinte, né? É que, na verdade, eu particularmente acredito no que? Eu acredito que tem que se fazer uma nova reformulação, tá? Tem que enxugar a máquina pública, tem que fazer que tudo isso funcione com a quantidade menor de dinheiro, e a gente sabe que isso é possível, é só uma questão de vontade. É difícil, porque o sistema está todo emaranhado, né? Mas isso é possível. E se a gente conseguisse fazer com que hoje em dia tivesse uma quantidade menos de impostos, porque se a gente tiver quantidade menos de impostos, as próprias empresas conseguem trabalhar com um valor menor de produção, por exemplo. Com certeza. Se eu tiver um valor menor de produção, de repente aquele produto que é importado no Brasil, quem sabe não pode ser exportado depois. Sim. Mas isso beneficia a empresário. Não é verdade. Não tem o desemprego que está um absurdo hoje no Brasil, está batendo o quê? Mais de 10 milhões de pessoas.
Então, se eu tiver uma produção maior, incentivo ao comércio, as pessoas vão estar trabalhando. Amanhã, depois, as pessoas que foram embora do governo, que perderam o emprego para poder enxugar isso aqui, quem sabe com facilidade, menos burocracia, quem sabe elas não conseguem abrir o próprio negócio e amanhã depois está exportando alguma coisa. Empreender, né? E essa visão a nível de município, a nível de estado, a nível do Brasil, acho que precisa ser mudada. Vem na contramão, né, Glacir? Vem na contramão de que eu preciso de dinheiro para manter a máquina pública. Eu faço que aumenta os impostos, aumenta o custo de produção, tudo aumenta. E a gente está cada vez menos competitivo lá de fora, cada vez importando mais e cada vez com a quantidade maior de desempregados. Quanto mais importa, menos emprego local, né? É uma questão lógica. Eu acho que o governo devia fazer o contrário, né? Diminuir os impostos para fazer com que tu fortaleça a tua economia. Sem dúvida. Então, lá dentro da Câmara de Vereadores, esse valor não é tão grande, mas eu gostaria de deixar bem dito isso, que a Câmara de Vereadores, ela é bem pequena, comparada ao Executivo, ela é muito menor, né? Então, mesmo sendo valores pequenos, para o nosso tamanho, isso é significativo, né? Não tenho dúvida. Ele é bem significativo. 50 mil por ano já dá para fazer muita coisa. Nossa! E daí tem a questão da gente querer construir uma casa, quer dizer, construir a Câmara de Vereadores, mas sem criar uma obra faraônica também, para ficar pagando a imensidão. A gente quer fazer uma construção que consiga se adequar ao próprio valor do aluguel. Uma coisa bem planejada, sabe? Amanhã depois, se eu fizer a conta de quanto foi pago só na questão de aluguel para a Câmara de Vereadores, nós teríamos nossa casa. Com certeza. O próprio Executivo tem um monte de terrenos em volta aí, na verdade. Criando capoeira, deixando de arrecadar IPTU. Isso aí. Se esses terrenos, por exemplo, fossem vendidos dentro do preço de mercado para construir a Câmara de Vereadores, para construir, em vez de estar no aluguel do SIAC, é a minha opinião, está construindo a nossa Câmara de Vereadores, isso aí dá uma diferença de aproximadamente R$100 mil por mês. É dinheiro. R$100 mil por mês, se eu vender alguns terrenos para construir isso, vender vários terrenos, a cada mês praticamente eu já compro um terreno de volta, entendeu? Não sei se minha visão é equivocada nesse sentido, mas eu acredito uma que visão funciona de gestor, dessa maneira, né? Aí ele vai dizer, mas esses são os pequenos detalhes. Na verdade, os bancos trabalham só com os pequenos detalhes, né? Isso aí. O banco é extremamente detalhista, é uma das empresas que mais ganha dinheiro, né? Ao longo de toda a Esses vida. detalhes são muito importantes, né? Com certeza. Então, uma das metas tua, então, é a construção de uma sede própria. Isso aí... Tem. Vai tentar dar um início nisso aí. Vamos tentar fazer isso, sim. Nada de obras faraônicas, nada de uma coisa absurda que vai se trabalhar, vai se gastar uma fortuna para ter, que daí não compensa então, né? Você vai fazer alguma coisa com valor absurdo, então fica pagando aluguel mesmo, né? Mas eu acho que tem que ser uma coisa assim, ó, bem ajustada, de que eu consiga praticamente com o aluguel, como nós temos o terreno, né? Uma das coisas que mais custa são o terreno, e a gente consegue o terreno com a prefeitura. Isso tem bastante. Tem bastante. Então, na verdade, para quê? Pelo menos o terreno que tu vendeu vai estar rendendo IPTU, não precisa mais estar pagando o Ecofar, por exemplo, para estar roçando o terreno, vai estar criando mato. Isso aí. Então, nessa linha, assim. É uma boa meta. O ideal seria amarrar para que os próximos dessem continuidade. Né? Não, a intenção é deixar bem amarrado isso. Muito bem. Muito bem, amigos. Já passamos do primeiro bloco agora e voltamos em seguida com mais assuntos da Câmara de Vereadores que interessa a todos, porque tudo passa pela política e principalmente pela Câmara de Vereadores. Voltamos em seguida. O cooperativismo liga pessoas e ideais a um mundo melhor. Conecta uma alternativa econômica eficiente com gestão e bons resultados. Une associados, colaboradores e sociedade a uma vida melhor. O Sescope RS interliga a educação, pesquisa e extensão a um trabalho mais eficiente. O cooperativismo também é para você. Informe-se e participe. Sescope RS, interação cooperativista para um mundo melhor. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha em 2 endereços para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784 e na Rua Coronel Pena de Moraes, 397.
Voltamos, amigos, com Cidade Aberta, hoje recebendo nos nossos estúdios Sandro Trevisan, o atual presidente da Câmara, que está tentando fazer uma gestão como um ritmo gestor. Sandro, as maiores dificuldades, assim, que não dá para dizer que tem uma estabilidade, né? Porque às vezes tem coisas que tu acha que é rotina e vira uma coisa que demanda muito trabalho, né? A curto prazo aí, tu acha que as vans escolares vai ter um debate bem profundo? Na verdade, hoje mesmo eu estava debatendo sobre esse assunto e esse projeto está na Câmara de Vereadores, né? Está lá na Câmara de Vereadores. O Executivo que mandou. O Executivo, na verdade. E eu acho que é uma oportunidade extremamente interessante de convidar os interessados, né? Porque vai estar sendo debatido uma reformulação, a quantidade de como deve ser feita essa avaliação, de se elas podem estar transitando, não podem, quanto é o tempo que esse automóvel, essa condução deve ficar, quanto ela, a partir de tal data, ela tem mais de 10 anos, não pode mais, tem mais de 15, tem mais de, sei lá, vai ser decidido isso, né? A obrigatoriedade de uma vistoria. Perfeito, toda a questão da vistoria também vai ser debatida. Então, na verdade, faço agora, nesse caso, o convite, né? Porque esse projeto está na Câmara de Vereadores, ele vai começar a ser discutido hoje na Câmara de Vereadores, não vai ser votado, óbvio que está uma construção, então, para essa construção, eu acho que é extremamente importante que os verdadeiros interessados, né? Que são os condutores, as pessoas que possuem esse transporte, apareçam na Câmara, apareçam falar com os vereadores, comecem a debater, estejam junto com nós, porque quem conhece realmente o cotidiano são eles, né? Os que fazem, né? Me parece agora que a nível de Senado também eles estão colocando um limite na quantidade de tempo do veículo, né? Então daí se vem em função de Senado, União, a gente tem que realmente obedecer o que vem de lá, né? Mas até então vamos estar debatendo para normatizar isso a nível de município. Então estão todos extremamente convidados, interessados a participar desse debate, porque como a gente viu a construção que foi feita ali nos asfaltos, foi feita pela população. Aqui a população e os interessados devem estar aqui, e não só os interessados que possuem os veículos, os próprios pais, né? Que são, de certa forma, outros interessados diretos, né? Que vão ter os filhos deles que são transportados por... Os principais clientes são os pais, né? Eu acho que, na verdade, assim, é uma junção. Precisam estar quem? Os donos, né? Desses veículos e os pais que transportam, que ali é onde são transportados os filhos, né? Então, de certa forma, a comunidade toda ela tem extremo interesse nesse assunto, né? E essa construção, eu acho que assim fica uma responsabilidade até muito grande só para os vereadores. E não só uma questão de responsabilidade, acho que isso é justiça, né? Isso deve ser, para mim, os projetos devem ser decididos em função de comunidade. Isso aí. Então, por isso que a gente reforça sempre que a população compareça realmente à Câmara de Vereadores. Porque sabe, Glacir, que às vezes eu vejo pessoas dizendo o seguinte: a Câmara de Vereadores, isso não muda nada. Na verdade, o vereador, no primeiro momento, no presente, não vai mudar nada a cidade. Mas tudo que é relacionado ao futuro da cidade está, de certa forma, relacionado à Câmara de Vereadores. Então, se tu não está interessado no presente, as mudanças do presente agora, essas mudanças não são tão significativas. Mas, a nível de futuro, tudo passa para a Câmara de Vereadores. Normalmente, o cidadão ele reclama, essa lei entrou em vigor. Mas para entrar em vigor, ela foi debatida. O projeto entrou. E como eu já tinha comentado contigo até nos bastidores, né? Nós, que somos considerados os vereadores de situação, e que a gente tem um vereador a mais, então a gente pode dizer, não, esse projeto a gente vai conseguir ganhar, no sentido de, vai ter votação, né? Mas a gente abre esse diálogo e os projetos não são votados ao toque de caixa. Toque de caixa chegou o projeto hoje, votado amanhã, chegou no dia, votado no dia. Isso não existe mesmo. Então a gente discute todos. E é que nem você disse, aí essa lei foi aprovada, mas ela foi debatida. E agora, nesses 2 anos que eu estou aqui, foi um acordo que a gente fez entre os vereadores da situação, que a gente não ia votar alguma coisa assim, de um momento para o outro. Isso é aberto ao diálogo, aberto ao debate. Então eu sempre digo que eu faço uma aposta, que se a gente for buscar antigamente, independente de prefeito ou não, o prazo de entrada na Câmara de Vereadores e de votação
era bem menor, eu faria um jogo, sabe? Hoje em dia a gente deixa ali até que tiver que debater. Esgota o assunto. Esgota o assunto, assim. Isso fica um recado para os pais, né? Eu acho que é muito importante. Os pais, principalmente através dos pais e mestres, né? Porque toda escola tem os pais e mestres. E ali estão representados, quer dizer, os pais e mestres de todas as escolas, eu acho que é bem interessante eles buscarem as informações na Câmara e participar desses debates. De repente se associar a todos os pais e mestres e fazer um debate com os vereadores, né? Porque se for para votação, eles não têm espaço para debater, mas se pedir o espaço, será concedido e muitas ideias vão ser apresentadas, né? Então, pais e mestres, principalmente dos que são mais organizados, eu acho que é a hora de ir ali, porque nós estamos falando de um assunto que envolve a vida das crianças, o transporte das crianças, porque depois não adianta dar um acidente, uma coisa, dar uma tragédia, e daí começa a procurar culpados, né? Eu acho que nós temos que prevenir. A prevenção sempre é melhor do que o remédio, né? Depois, né? Então, perfeito. E acho que a colocação é bem essa mesmo, Gracir, porque lá na hora do debate, a população não pode conversar. Mas a gente está extremamente aberto. Chega lá, chama os vereadores, olha só, vai começar a sessão, chama os vereadores, terminou, chama os vereadores, olha, a gente acha isso, a gente vê aquilo, o que vocês acham se fosse mudar isso? Se disserem que a gente não tem esse diálogo, é mentira, porque a gente tem, todos os vereadores, não estou falando só de situação. Falta a comunidade se organizar. Tem que chegar e conversar, tem que chegar e falar. Se todos os pais e mestres se unirem e marcar uma reunião com o presidente e com os vereadores, vai ser feito um bate-papo, quase uma assembleia extraordinária, né? Na verdade, se tiverem até dois, 2, 3, independente da quantidade, tenho certeza absoluta que todos os vereadores vão parar para escutar, vão analisar a pertinência do assunto, é pertinente, não é, vale a pena, é importante, não é? A gente está extremamente aberto. E, de novo, parece besteira, né? Mas aonde vai ser decidido? Lá na Câmara de Vereadores. E depois que a lei estiver feita, a lei está feita. Então, assim, é importante que a população comece a prestar atenção para que ela corra antes já começou a lei ser debatida, a lei está sendo debatida, vamos lá, vamos ver o que é que ela está dizendo, né? Estudar o assunto. Né? Perfeito. Um outro assunto que surgiu há poucos dias aí, que os vereadores aprovaram 39 nome de ruas, ou 50, né? Até baseado nesse livro do Ruas da Cidade, Ruas de Farroupilha, que o Gomes fez aí, um livro bem interessante até para consulta. Foi aprovado mais uma porção de nomes e a gente verificando aqui nomes de rua que foram aprovados, tem alguns que têm mais de 10 anos, né? Existe muitos nomes a serem aplicados ainda na cidade e por que dessa demora de aprovar, os aprovados demorarem tanto para virar nome de rua, Sandro? O que tu soube nesses poucos dias? Perfeito. A gente aprovou esses dias, né, esses nomes de ruas, e quando esses nomes de ruas são aprovados no Legislativo, pelos vereadores, a gente apresenta lá um projeto do Legislativo. Cada vereador pode apresentar até 5 nomes. Apresentar até 5. Foi estipulado que poderia cada vereador apresentar até 5 nomes. No momento que ele é aprovado, ele vai para o Executivo. E o Executivo utiliza esses nomes, tem rua nova, determinado bairro foi feito, e utiliza esses nomes. Algumas observações. Não está se criando uma quantidade tão grande de ruas ultimamente. Isso faz com que a quantidade de nomes lá acabe acumulando, né? Outra coisa, algum nome ele é relacionado com o bairro, por exemplo, a pessoa tinha uma determinada importância naquele bairro, e de repente vai ser aberta uma rua lá, própria demanda da população, ou o próprio executivo diz, não, acho que esse nome está linkado àquele bairro, e tem uma rua nova, acho que pode ser deportado para lá. Outra coisa por exemplo, assim, o vereador do MDB, o José Mário Bilaver, tá? Ele me disse que iria entrar, não entrou ainda com o requerimento, mas me disse que iria entrar com o requerimento pedindo para que os nomes que ele sugeriu, que são nomes lá da comunidade de São Marcos, então ele sugeriu nomes de pessoas que eram da comunidade de São Marcos. E como agora logo vai ser aberto várias ruas lá, ele pediu para que nesse requerimento que esses nomes que ele deu como sugestão, que sejam encaminhados para aquela região. E eu acho extremamente pertinente. Ficam localizados. Vão para lá, né? Agora, essa quantidade de tempo que você fala também,
pode ser analisado, porque, segundo a informação que passaram para mim, esses nomes vão lá e ficam como se fossem registrados em função da entrada. E daí, conforme a necessidade, os mais antigos vão sendo retirados para colocar nome de ruas, né? Então, eu até vou dar uma olhada nesse sentido, esses mais antigos que você me disse, né? Até tem um aqui que é o Felicete, né? O Ivanor Felicete, a lei é de agosto de 2010. Perfeito, já tem 9 anos, 10 anos daqui a pouco. Já vai para 9 anos, né? Perfeito. Então, o que adianta estar aprovando 50 nomes hoje se tem nome de 10 anos que não foi aproveitado Perfeito, ainda, perfeito, né? Então, independente de quem está no governo, eu acho que o critério deveria ser o mesmo. A gente sabe que às vezes não, né? Às vezes as preferências é para aqueles que são do partido, aquela coisa toda, sempre tem o jeitinho, né? Mas eu acho que se a lei não existe, tinha que melhorar os critérios de aproveitamento, né? Perfeito, na verdade, fazer em função da entrada, né? Que nem essas que foram votadas todas elas, né? Sei lá, de sorteio de maneira aleatória, né? Também. Então, eu compartilho desse tipo de ideia. Conforme foi dada a entrada na lei, primeiro vamos retirar aqueles, a não ser que de repente esses 2, 3 vão deixar porque vai ser criado o loteamento logo aí na frente e são daquele lugar, aí tudo bem, até nesse sentido. Mas concordo, e acho que deve ser uma coisa assim, feita, uma responsabilidade imensa de tu puxar na ordem. Eu acredito assim, que a fila existe para todo mundo da mesma forma. Eu sempre acreditei nisso. Muito bem. Eu acho que é um assunto que é um assunto perfeito. recente, mas todo ano tem mais ruas. Sim, né? sim. E daí os antigos vai ficando para trás. Com relação ao IPTU, é o assunto do momento agora, né? As pessoas começam a receber, a cobrança fica maior com relação ao serviço do executivo, né? Mas assim, os vereadores pensam em bolar algum projeto de sugestão para o executivo de dar um retorno para o contribuinte, por exemplo, que colhe a água da chuva ou que separa melhor o lixo no bairro ou na rua ou até nos condomínios, né? Sim. O que vocês estão pensando em termos disso? Nós estamos pensando mesmo nesse projeto. Eu estava falando com o secretário David, aí tinha mais o Vandré junto. Nem vou citar mais nomes porque eram vários vereadores juntos. A gente estava vendo. Eu falei agora esse dia também com o Thiago, que estava na sexta-feira passada, que a gente tinha o manifesto dele com a questão da água, né? Que é para onde vai nossa água, o que acontece. Né? Sexta-feira passada na Câmara de Vereadores, né? O Dia Internacional da Água. Isso, no Dia Internacional, daí ele abriu a questão, né? Daí tinha a Corsan lá também falando a respeito do sistema de tratamento de esgoto que está fazendo, né? Então a gente trabalhou com essa questão. E no final também eu falei a respeito disso. Porque se o IPTU, segundo o executivo, ele teve que ser dado uma equilibrada nele, eu acho extremamente pertinente isso, Glaci. Acho extremamente pertinente. Que conseguimos agora fazer o quê? Que possamos pegar e eu vou coletar a chuva na minha casa. Bom, se tu coleta a chuva tem 3, 4, 5, sei lá, esse cálculo. Estou falando um valor que é aleatório, sim. Né? Não sou eu que vou decidir a quantidade, mas um exemplo. Está coletando água na tua casa, está coletando água no teu condomínio, então tu vai ter um desconto IPTU. Mas o que tem a ver? Cara, tem tudo a ver. Primeiro, uma questão ecológica. Segundo lugar, esses bueiros entopem e às vezes causam alagamentos. Imagina se cada casa retesse numa chuvarada dessas 1.000 litros de água. Quantas casas nós temos? Se essa quantidade, se cada casa conseguisse reter aproximadamente 1.000 ou 500 litros de água numa chuvarada, porque tem sistema de cisterna absorvendo essa água, as inundações existiriam mais. Essas inundações, eu parto daqui, agora vou para São Paulo, por exemplo, aqueles absurdos, se todas as casas retessem a quantidade da chuva ali, com certeza não existiriam. Então, assim, em função de cisternas para pegar água, sistema solar, para separar o lixo seco, o lixo orgânico, e fazer a separação, por exemplo, e fazer uma análise. Bom, a casa que tem esses critérios vai receber desconto IPTU. Na questão do lixo, a questão do lixo parece, o governo, não, vamos incentivar, porque olha só, se a gente pensar até na questão da contribuição, esse dinheiro retorna. Porque nós estamos fazendo o quê? A gente está colocando fora matéria-prima.
Vamos pegar e vamos separar isso, a gente manda para os recicladores que vão receber o dinheiro, eles vão ganhar mais dinheiro, eles vão fazer a venda desse dinheiro, esse dinheiro que eles recebem, eles vão gastar dentro do próprio município, mexendo com toda a economia, gerando mais imposto e não uma vez por ano na forma de IPTU, isso é diariamente, né? Isso vai mexer com o dinheiro de maneira diária, porque todo dinheiro que tu recebe faz o que hoje em dia? Vai na loja, compra uma camisa, vai lá no restaurante. Se eu tenho dinheiro, não vou, mas se não tenho dinheiro. Mas se eu tenho dinheiro, hoje vou até no restaurante. E tu vai fazer toda a economia girar. Isso gera imposto. Então, na verdade, o governo não vai estar perdendo nada nesse sentido, na minha opinião. Ao contrário. Tá? Ele vai estar incentivando uma questão que é muito importante, que é a questão ambiental, né? Quem sabe acabando com alguns problemas, ou vários problemas no depósito lá, que tem que jogar todo o lixo lá. Então, eu acho que esses incentivos são extremamente importantes. É uma boa e ideia. a gente vai estar construindo, sim. Nós já começamos a conversar sobre isso, já tivemos uma reuniãozinha básica sobre isso, mas é um dos focos que eu tenho de fazer essa construção em função do descontos no IPTU para quem começa a ter certos mecanismos em casa voltados à ecologia, por exemplo, sustentabilidade. Como presidente, vai tentar avançar esse assunto. Com certeza. Bem. E a independência do presidente com relação à base aliada? Continua a mesma quando então vereador? Projetos bons serão aprovados? E aqueles que o prefeito exige que seja aprovado, como é que vai ser isso? Continua, assim, com certeza. A situação e a oposição, para mim, lá dentro é... A única diferença que tem é quando a gente senta para discutir os projetos, eu sento com os vereadores da situação. Claro. E a oposição senta com os vereadores da oposição. Tá? Nesse sentido, a gente faz isso diferente. Mas no momento que isso vai para a Câmara de Vereadores, tá? E a gente vai decidir, de maneira alguma, sou tendencioso, eu vou puxar para a situação. A gente já discutiu tudo aquilo. E assim, e acreditar que, por exemplo, os vereadores da situação, eles aceitam tudo, isso não é verdade, não é verdade mesmo. É só analisar a quantidade de projetos que são retirados de pautas, quantidade de colégios são retirados dos projetos, retornam. Alguns projetos que o executivo, por exemplo, vai mandar para lá, eles não chegam até lá. Alguns a gente convence o executivo mesmo, chega lá e começa a conversar, de certa forma, entre secretários e vereadores, e chega e diz, olha, isso não dá, e nem vai para lá. É óbvio, quando chega lá, quando chega o projeto lá, é porque nós estamos de acordo com o projeto. Já existe uma negociação prévia. Já existe, porque seria estranho demais se não existisse, né? Porque a gente senta junto. Hoje também, de tarde, a gente estava sentado junto discutindo projetos. Então, os projetos que dão problema ficam para trás. Sai de pauta. Se foi para lá, a gente retira. E retira mesmo. Porque se não tiver de acordo, ele não vai à votação. E a oposição, inclusive, participa disso? Da discussão lá? Lá, sim. Sim, lá na casa. Antes da votação. Faz 2 fins de semana atrás, né? Que teve um que era das ruas, já tinha comentado, né? E que ia fazer uma permuta, uma troca, ia ser vai ser feita a licitação para poder um determinado local, tá? Uma empresa vir lá e utilizar esse espaço. Em função disso, ela tem que fazer calçamento tem vários lugares que está faltando, tem aqueles retalhos faltando. Essa empresa, a empresa que resolveu entrar na licitação e assumir fazer essa quantidade de calçamento em troca daquele terreno, tá? Ela vai ocupar isso aí. E daí tinha a oposição tinha uma questão que ela dizia que não tinha informações suficientes, né? E de princípio o Piccoli, que é líder do governo, pediu, não, eu quero votar em regime de urgência. A gente começou a analisar, começamos a debater, e de um pouco, não, vamos retirar. Eu também fiz o pedido do Piccoli, na verdade, eu acho que está faltando algumas informações, vamos retirar, semana que vem a gente vota. O que aconteceu? Foi retirado. O pedido de urgência, o projeto ficou para a semana posterior, tá? Aí foram supridas algumas outras informações, nós votamos a favor e a oposição votou a favor também, né? Porque a gente faz o quê? Nesse processo todo a gente vai estar favorecendo alguma empresa que queira investir lá, ela pode se estabelecer naquela região, isso fazendo com que se tenha mais emprego, facilitando um pouco para a empresa que consegue de certa forma achar um lugar para ela se instalar, e não entregando esse terreno de graça, né? Porque ela vai ter que... são quase 8 mil e tantos metros quadrados de calçamento, mais 1.000 e tanto de cordão, então é um valor significativo, né? Então não vai se dar de graça essa empresa e ela vai
dar serviços à comunidade, e a gente está incentivando, de certa forma, as empresas, que eu acho que é muito importante. Outro assunto que a TV tem sido abordada seguido aí é aquela da orientação dos primeiros socorros. Perfeito. Como presidente, você está acompanhando isso para retomar esse assunto? Estou acompanhando, já falei com o líder do governo também há semanas atrás ali, pedindo que retorne isso ao governo. Eu não esqueço do que eu prometo, não fico prometendo um monte de coisas. Por exemplo, na época de campanha não fiquei prometendo absurdos, porque eu acho que tem coisas que não podem se resolver. Mas quando que a gente promete uma coisa, a gente tem que ir atrás. Então esse projeto vai estar voltando para casa logo logo. Esse projeto vai estar voltando para casa logo logo. Isso é um compromisso do presidente É como um compromisso do vereador, do presidente, do professor, sei lá, é um compromisso que eu tenho. Então, até porque conhece bem o assunto, né? É professor, então... Na verdade, algumas indagações do tipo, mas os professores em sala de aula, é uma complexidade, aí se alguém... Não é nenhum absurdo. São técnicas básicas. São coisas básicas. Que às vezes o professor não sabe. De maneira alguma, dentro da sala de aula, vai se fazer uma cirurgia cardiovascular. Não, né? Mas algumas coisinhas, alguns tópicos, coisas que são importantes do cotidiano, né? Eu mesmo, se alguém desmaiar na minha frente, nem sei muito o que fazer. Chama o SAMU. Chama o SAMU, que a gente sabe que está com problema, né? Que tem que ser... Chamar o SAMU, chama onde? Porto Alegre. Não é de hoje esse problema. Então, eu não acredito que deve ser feito. O professor tem que fazer intervenções complicadíssimas. Não, mas, por exemplo, assim, eu percebi que a criança caiu também, eu sei como manter ela, eu sei como agilizar, por exemplo, esse processo, né? Eu sei como manter ela aí numa questão de desmaio. É um assunto importante, né? Porque, às vezes, vira que nem a questão do cinto de segurança, né? Porque, às vezes, a gente pode pensar, poxa, mas se alguém mexer numa criança, quem sabe um dia isso não pode vir a ser fatal. Mas o cinto, em muitos casos, ele é fatal. Mas ele salva uma quantidade muito maior de pessoas do que ele vem a se tornar esse incidente fatal, né? Então, a gente tem que pensar em abordar esse assunto de forma que venha ajudar, né? Preservar. Perfeito. Muito bem, companheiros e amigos da TV Cidade, estamos nos finalmente e deixo com o Sandro as palavras finais. Eu quero agradecer a TV Cidade e pessoalmente agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. Dizer que sim, a gente eu trabalho em função da comunidade. Eu vejo até em certos lugares um falso moralismo muitas vezes, mas a primeira coisa que eu fiz foi estar em sala de aula. E se a gente vai para a sala de aula, a gente entende assim, que não que as outras pessoas não sejam dessa forma, mas se tu vai para a sala de aula é porque tu quer conhecimento, tu quer que pessoas entendam, que pessoas aprendam e como vereador, às vezes, tu cativa pessoas que gostam do que tu faz, outras nem tanto. Eu comecei a perceber nesse meio que às vezes tem quem vem reclamar, e sempre tem quem vem reclamar, mas eu estou bem tranquilo de fazer a coisa de maneira correta, agora com a Câmara de Vereadores trabalhando de maneira enxuta, trabalhando de maneira responsável. Aquilo é a Câmara é aquela pequenininha, mas dentro desse pequenininho a gente trabalha da melhor maneira possível. Então, às vezes me perguntam, é executivo. Executivo é prefeito, né? Eu sei que tem reformas que estão pensando, e lá é muito amplo tudo isso, né? Então, executivo o que cabe a mim, que coube a mim, eu estou fazendo da melhor maneira possível e de maneira bem gestora, aquilo para mim é como se fosse minha empresa. Eu não quero gastar com coisas desnecessárias, eu quero que ela ande bem, eu quero que ela seja enxuta, eu quero que ela funcione. Essa é a minha ideia. Muito bem. Obrigado pela tua presença. Eu agradeço. Muito obrigado mesmo.